pontualidade, né? Lá no curso mesmo, às vezes a gente começa um pouquinho atrasado por uma simples razão. Às vezes eu estou ali, como ontem, por exemplo, eles tinham uma tarefa árdua que eu deixei para eles, né, turma da quinta tarde, quinta noite, e conforme eles foram chegando, eu pedi para abrir a apostila, fui colocando adesivinhos, né, que pena, deixei meus adesivos lá embaixo, depois eu vou explicar para vocês o que significa o adesivo. Adesivinho de coração, estrelinha, né? Igual criança. Fez a tarefa, a professora vai lá, dá o visto e coloca o adesivo. Em pouco tempo, eles começam a ficar com a psicose por conta desses adesivos, porque é como se fosse um prêmio, né? Que eles ganham por fazer tarefas, por fazer leituras e tudo mais. Então, ontem eu estava distribuindo lá os adesivos para quem fez a tarefa, e quem não vai entregar a tarefa na semana que vem, então... Agora, nesse começo, eu pego um pouco leve para eles não assustarem muito, mas depois de pouquinho em pouquinho a gente vai apertando o passo, né? E aí eu demorei, assim, uns 4, 5 minutos para começar a aula, porque eu me distraí, na verdade. A hora que eu vi já era 7h18, 7h19, eu falei, opa, vamos começar a aula, né? Então, mas geralmente a gente começa a aula pontualmente, eu vou falar sobre isso ao longo do nosso bate-papo. Deixa eu desligar aqui o meu WhatsApp, porque senão os alunos estão querendo perguntar coisas para mim, agora eu já vou me concentrar em vocês. Eu vou expor as situações que eu quero expor, aí vocês podem ir anotando, ao final eu vou te com todos, porque talvez alguns pais já queiram sair antes um pouquinho, e quem quiser conversar comigo, a gente conversa mais longamente após a minha apresentação. Tudo bem assim? Vocês entenderam? Porque se eu for falando e for deixando vocês interferirem, a reunião se estende muito, às vezes alguém vai sair no meio da reunião. Então, eu vou falar, vou expor tudo que eu tenho para expor, e aí depois eu vou ouvi-los, tá bom assim? Sim. Ok? Certo. A não ser que haja, assim, uma dúvida, aí eu explico melhor, tá bom? Bom, meu nome é Suzana Gemojeski Luz, eu sou professora formada em letras, pós-graduada, e formada em direito, pós-graduada também, todas 3 graduações, né? Direito e letras, e a minha pós-graduação em letras pela UFMT, e a minha pós-graduação em direito processual civil pela Escola do Ministério Público do Estado do Mato Grosso. Eu costumo brincar com os alunos dizendo que vocês aprendem redação, vocês aprendem também direito, e de vez em quando também religião, mas não assim a religião católica, né? Porque fui catequista há muitos anos, então eu entendo de Bíblia, essas coisas. Então, às vezes, quando um texto de apoio, ou um livro, ou qualquer coisa assim faz referência à Bíblia, eu acabo explicando para eles a referência, o que eu acho importante para o contexto. Principalmente aqueles alunos que fazem redação e interpretação de texto, que tem muita influência religiosa na nossa literatura. Então, eu falo, nossa, eu tinha que cobrar mais por esse curso, hein, porque vocês acabam saindo daqui expert em um monte de assunto, não só de redação. Então, eu tenho o curso de redação desde 1992, portanto, podem fazer as contas, eu tenho 51 anos de idade, com a glória de Deus, e desde que eu tinha 19, 20 anos, eu trabalho como professora, e desde 92 eu montei o curso de redação, com 3 alunos, 5 alunos, 15 alunos, e foi só crescendo, crescendo e crescendo, porque, como algumas pessoas falam, eu dei um ar de profissionalização, aquilo que até então era algo muito esparso. O que era aula de redação aqui em Cuiabá? O professor reunia alguns alunos na casa dele mesmo, em torno de uma mesa, cobrava ali R$ 30 em dinheiros de hoje, e pronto, era um reforço. E nós não, nós transformamos o curso em algo profissional, e é sobre isso que eu vou mostrar para vocês como que os meninos de vocês vão trabalhar esse ano, tá bom? Bom, a estrutura do curso não começou dessa forma que está aí colocada para vocês no material que eu estou exibindo. Quando o curso começou lá em 92, a aula de redação era 2 vezes na semana. Então, o aluno ia, por exemplo, a minha turma era de segunda e quarta ou de terça e quinta. E com o tempo, com o advento das escolas em sistema integral ou semi-integral, como muitas hoje são, eles têm aula todo dia pela manhã e 3 vezes à tarde,
os alunos não conseguiam ir 2 vezes na semana. E aí os pais faziam o quê? Levavam só de terça ou só de quinta. E um dia um grupo de pais me pegou assim severamente, falou, professora, a senhora vai ter que mudar isso, vai ter que ser 1 vez por semana. E eu, com bastante, assim, bem contrariada, acabei tendo que me adaptar a isso. Então, já tem aí pelo menos uns 20 anos que o curso tem exatamente essa estrutura que está aí colocada. Quem vai fazer só redação tem 14 aulas com 2 horas e 15 cada, né? E cada semana tem uma produção de texto. E o curso de interpretação de texto também são 14 aulas com 3 horas e meia de duração, mesma coisa. Então, aí, além da produção de texto, eles também têm as questões, eventualmente, para fazer em casa, né? Eventualmente, eu não peço para eles fazerem nada em casa. Tem semana que eu vou pedir, olha, façam tais exercícios, façam esses exercícios discursivos. Tem semana que eu não peço exercício porque eu quero fazer com eles ali ao vivo, não quero apenas que eles façam, eu não quero que eles façam primeiro, eu quero fazer junto com eles. Depende do grau de dificuldade que eu coloquei na apostila. A apostila é elaborada por mim, então vocês vão ver aí, se vocês olharem a apostila, os temas são bem atualizados. Eu geralmente procuro colocar temas que eles desconhecem, temas que eu sei que eles não trabalharam nas escolas em que eles estudam. Por quê? Porque eles têm que estudar sobre temas novos. Semana passada, eles tiveram dificuldade para falar sobre direito à meia entrada. No mês passado, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Estado de São Paulo, foi aprovado o fim da meia entrada no Estado. Mas daí o governador vetou, falou, não vai aprovar, não vai acabar, não. Eles não sabiam argumentar em torno disso. Essa semana eles vão ter que falar sobre a pesca e a aquicultura como forma de renda e os impactos que essa renda geram para a economia do país. Então, são assuntos que eles não têm domínio. Então, eu falo para eles, hoje em dia, eu tenho 1 aula por semana apenas. Mas vocês têm que reservar mais 2 momentos para fazer redação. Um momento de pesquisa, em que vocês têm que ler, vocês têm que assistir documentários, vocês têm que fazer todas as pesquisas que eu peço para vocês fazerem. E o terceiro momento é o momento da redação. O que eu coloco para eles? Domingo pela manhã, eu acordo 7, 7h30, desço lá para o meu escritório e vou corrigir redação. Porque de ontem em diante, até novembro, a minha vida é corrigir redação. Então, domingo pela manhã é um excelente dia, falei isso em todas as turmas essa semana, para vocês acordarem e pensar assim, vou fazer a minha redação. Por quê? Porque a Su vai estar ali do outro lado do computador e tendo dúvidas, vocês já podem sanar a dúvida com a Su, que vai estar lá para atendê-los. Então, eu já expliquei eles. Primeiro momento, a aula. Segundo momento, pesquisa sobre o tema. Anotem tudo que vocês quiserem anotar. Terceiro momento é o momento da produção textual, que não pode ser parcelada. Gente, eu não tenho como estar na casa de vocês. Vocês estão na casa. Então, se vocês observarem que o menino, que a menina fazem a introdução na sexta à tarde, desenvolvimento no sábado à tarde, a conclusão no domingo pela manhã, está errado. Aí vocês têm que chegar neles e falar claramente, a Suzana fez a reunião e ela explicou para a gente que não pode ter parcelamento, tá bem? Ela explicou que vocês têm que fazer a redação de uma só vez, certo? Então, eu gostaria que vocês fossem meus parceiros nesse sentido, tá bom? Vocês entenderam? Eles não podem sentar e a cada momento fazer um trecho do texto. Porque no dia do simulado, aqui na escola, lá na escola, eu estou na minha casa, no dia do simulado lá na escola, eles terão, prazo cronometrado. Inclusive, os meninos que estão no interior, eu vou pedir para os pais cronometrarem o tempo para eles. Né? Os meninos que não estarão lá presencialmente comigo, eles terão que mandar a redação no prazo que eu estipular. E os alunos que estiverem na sala, eu que estarei lá aplicando. No dia do Enem, eles não podem perder muito tempo com a redação, porque se eles perderem tempo com a redação,
eles deixam de fazer língua portuguesa e humanas e eles se prejudicam também. Então, eles têm que saber cronometrar o tempo deles de redação desde casa, desde o exercício que eles fazem em casa. Tudo bem? Então, eu posso contar com vocês nesse sentido, de vocês ficarem observando? Eu sei que às vezes eles não fazem na frente de vocês, mas fique assim meio de olho para vocês me ajudarem, tá bem? Bom, além dessas 14 aulas, eles também têm atividades extras, certo? Hoje nós estamos cumprindo essa atividade extra que está colocada aqui, que é a reunião dos pais, tá bom? Não é uma atividade para os filhos. Inclusive, eu gostaria que eles não estivessem assistindo ao nosso encontro de hoje, tá bom? Eles terão, 18/3, próxima sexta-feira, uma live sobre o livro O Cortiço. Deixa eu explicar por que é que a gente adota livro. Daqui a pouquinho, assim que terminar a reunião, eu vou colocar no grupo de vocês um link para um vídeo que eu tenho lá no meu canal do YouTube. No ano de 2020, um grupo de pais pediu para mim, assim, bem encarecidamente, que eu gravasse uma aula para eles, e eu fiz uma live com eles, gravei uma aula para os pais, explicando esses critérios de correção da redação do Enem. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu coloco aqui para vocês, eu peço para ler o livro porque tem que compor repertório para a redação. Vocês não imaginam do que eu estou falando. O que seria esse repertório, professora? O repertório, quem aí já fez, vocês já escreveram tese de mestrado e doutorado? Se eu tenho aí alguém que fez mestrado e doutorado, vocês vão entender muito facilmente. Para defender a sua tese, você não teve que usar pelo menos uns 30 autores para confirmar a sua própria tese? Você não tem que citar a jurisprudência, não tem que citar a doutrina, não tem que citar julgados. Vocês têm que citar autores, vocês têm que citar tribunais para poder justificar a sua própria tese que você está defendendo. Um jornalista, quando ele faz uma reportagem ou uma notícia, ele não tem que falar segundo o delegado tal, para a testemunha, para... Ele não coloca outras vozes dentro do texto? É a mesma coisa. O aluno no Enem, ele vai ter 20% da nota da prova dele pautada, tudo bem? Pautada nessas intertextualidades, nesse repertório. A gente vai precisar estar pautado nesse repertório, tá bem? Eles estarão pautados nesse repertório. Ou seja, do que é que eu estou falando? Eles precisarão, por exemplo, falar sobre meio ambiente, saneamento básico. Eles terão que fazer uma referência a um autor que também fala de saneamento básico. Pergunta da noite. No romance O Cortiço se fala sobre saneamento básico? Se fala sobre saneamento básico. Por quê? Porque o autor fala das condições do cortiço. Ele fala que as pessoas, por não terem banheiros para cada quarto, eles se despachavam ali mesmo na horta. As crianças faziam seu xixi ali mesmo na terra. Isso já retrata uma cena que o aluno vai poder usar depois na redação dele com facilidade para compor esse repertório. Tudo bem? Então, o que acontece? Nós precisamos que esses meninos cheguem lá no Enem e façam essas ligações. No dia 18, eles terão, então, uma live que vai falar sobre o cortiço em si. É uma aula de literatura. Depois, mais para frente, no dia 1/4, eles terão outra live, mas agora para a gente mostrar como usar isso na redação. Na sala de aula a gente fala também, mas aqui é uma live com os professores, é algo mais específico, mais demorado. Então, eles também são convidados. No dia 21, eles têm uma aula comigo sobre crase. É uma aula aí de 2 horas, mais ou menos, teoria e exercício sobre crase. No dia 23/4, eu vou ensinar para eles como usar a Constituição Federal na redação.
Por quê? Porque a redação do Enem, no final dela, eles têm que colocar uma proposta interventiva. Eles têm que saber qual é a função de um prefeito, qual é a função de um governador, qual é a função do Ministério da Educação, qual é a função do Ministério do Meio Ambiente. Eles não sabem isso, gente. Eles fazem a maior confusão. E isso, saber fazer a proposta interventiva, mostrando quem pode fazer o que sobre tal tema, vale 200 pontos dos 1.000 pontos, vale 20% da nota deles. Então, é uma aula de 4 horas e meia, porque eu explico tudo isso, é algo bem complexo, e está marcado para sábado, dia 23/4, às 14h30, às 18h30. Eles já sabem disso. O que eu gostaria? Se vocês percebem que é o sábado do evento, e o aluno está ali, assistindo futebol, jogando CS, olhando o TikTok, você tem que falar, uai, e a aula da professora? E a aula de direito constitucional? Para falar sobre o artigo 5º, direitos humanos, né? O aluno tem que estar participando, ele não pode estar ali fazendo uma outra coisa, porque é uma atividade extra e eu preciso de tudo isso de tempo, tá bom? No dia 30/4, nós vamos ter uma palestra sobre escravidão atual com a minha ex-professora do curso de Direito. Ela mora hoje em dia em Londres e ela compõe esse grupo Rights Lab da Universidade de Nottingham. Inclusive, esse evento tem que ser 14 horas, porque ela vai transmitir direto de lá, é um sábado, né? Ela vai parar lá o sábado dela para atender os alunos. Vai ser uma palestra que eu quero que eles participem, que eles perguntem. Então, já falei para eles também trancarem esse sábado, para eles participarem dessa palestra, que é por conta do curso, né? Está embutido aí nas atividades do curso. E é um tema que é bem cotado para uma prova de Enem, tá? No dia 13/5, a live sobre o outro livro que eles têm que ler, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do indígena e líder ambiental também, Ailton Krenak. E no dia 22/5, é nossa última atividade, é uma atividade no domingo pela manhã, de interpretação de texto, e todos os alunos do curso estão convidados. Eu mando 10 questões para eles de interpretação, eles fazem, mandam o gabarito para mim, eu já corrijo, mando mais 10, eles fazem, já corrijo, dou intervalo, mando mais 10, eles fazem, já corrijo, e aí a gente termina, geralmente, 1h da tarde, 1h30 da tarde, essa atividade. Então, assim, são 14 aulas de 2 horas e meia, de 2 horas e 15, ou o pessoal da tarde de 3 horas e meia. Mas, além disso, tem toda essa programação, e eu gostaria que vocês estivessem atentos e estimulassem os meninos e meninas a participarem dessas atividades. Bom, os 2 livros que eles têm que ler, portanto, o Cortiço e Ideias para Adiar o Fim do Mundo, esses livros estão em PDF no grupo deles, então eles não precisam comprar os livros. Ah, mas ele gosta de ler o livro físico. Ótimo, então tudo bem. Eu também gosto de ler o livro físico e eu tenho os 2 livros de maneira física. Eles podem ler pelo PDF, alguns leem pelo tablet, né? Eu vejo que eles levam o tablet, está no tablet, não faz mal, tanto faz. O importante é que eles realmente tenham acesso a essas leituras para ajudar a compor o repertório deles. Aí, no próximo semestre, muitos alunos continuam, né? Geralmente, o aluno que não continua no segundo semestre são aqueles que são chamados nas universidades, agora, durante os meses seguintes, né? Ou os que passam no meio do ano nas estaduais e particulares, para as quais eles são chamados também. No segundo semestre, para os alunos que continuarão conosco, aí já estou selecionando 2 novos livros. No segundo semestre, a apostila é nova. No segundo semestre, os temas de redação são outros, os exercícios de interpretação de texto são outros. No segundo semestre, ao invés de apenas uma maratona, tem 2, e tem mais palestras, e assim por diante, seguimos firmes até chegar o dia do Enem, a prova de redação, que será no dia 13 de novembro, já está marcada, tá bom? Bem, a redação feita em casa, ela não recebe nota, recebe correção e comentário. Como assim não recebe nota, professora? Deixa eu passar para frente e já vou explicar para vocês. Quando o aluno... Pessoal, são 30
anos de experiência. Quando você entrega a redação para o aluno com uma nota, vocês sabem o que eles fazem? Eles olham para a nota, dobram a redação e colocam no meio da apostila. E continuam errando exatamente as mesmas coisas, tá? Quando a gente não põe nota, eles são obrigados a fazer o quê? A ler tudo o que nós escrevemos, tá? A ler tudo o que nós escrevemos. Aí, é essa leitura do que ele escreveu e nós orientamos, que vai fazer com que na próxima vez esse aluno não erre mais. Então, nesse momento, durante a semana, ele faz e ele vai receber logo na aula seguinte. Exemplo, ontem o pessoal da quinta entregou a redação número 1. Confere? Tudo bem? Ontem o pessoal da quinta entregou a redação número 1. Semana que vem eles já vão receber corrigida. É essa troca. Ele entrega, a gente devolve. Ele entrega, a gente devolve. Ele entrega, a gente devolve. E faz o texto deles, de repente não, durante o curso, sair de uns 600 e ir até o final do ano para um 880, que é um salto muito grande, acreditem. E depois, de 880 para 980. Quem já tem 800 agora é candidato a chegar até o final do ano a 940, 960. E eu não trabalho com eles a ideia de 1.000. Eu trabalho com a ideia de 200 por competência. Mas, professora, 200 vezes 5 dá 1.000. Ah, ok, eu sei disso. Mas eu falo de 200, tem que tirar 200 em cada competência. 1.000, gente, é muito massacre em cima deles, é querer muita perfeição. E isso é desumano, eu não gosto de trabalhar assim, tá bem? Eu gosto de trabalhar com a ideia da coisa calma, tranquila. Vamos com calma, vamos pensar em 200 em cada competência, que é melhor. É uma linguagem que eu uso com eles. No simulado... Ah, desculpem, eu ainda vou falar sobre a redação semanal. A redação semanal não recebe nota, porque seria uma nota falsa. Seria um fake, uma nota fake. Por quê? Número um, ele pesquisa. Número 2, ele olha dicionário. Número 3, ele faz com tempo. Número 4, ele não está com cronômetro contra ele praticamente. Então, seria uma nota falsa. Agora, no simulado, aí sim, ele vai receber a correção, tá? Ele vai receber o comentário e ele vai receber a nota. Quando que isso vai acontecer? O simulado na aula 6, na aula 10 e na aula 13. São os 3 momentos em que ele fará uma prova na minha frente, comigo observando, comigo cronometrando, comigo orientando aquele aluno. Vamos supor aquele aluno que trava na hora. Eu chamo lá para fora, falo, por que você está travado? Ó, já tem meia hora que começou a prova e você ainda não escreveu nenhuma linha. Ah, eu tô nervoso esse tema. Eu falo, ó, respira. O que você sabe sobre esse tema? Ah, eu sei tal coisa. Aí ele fala, ah, não, já entendi. Ah, já entendi, vou voltar para a sala, vou escrever agora, entendi, já sei. Eu não falei nada. Mas, de repente, eu fui lá fora, eu acalmei o menino, entende? Então, nessas aulas aqui, na 6, na 10 e na 13, aí eles vão fazer, na minha frente, ou na frente de vocês, o simulado de vocês, assim, daqueles que são no interior, moram em outros estados. Aí eles vão fazer o simulado cronometrado. Aí eles vão receber nota. Porque daí não tem pesquisa, aí não tem consulta. Aí eles começam... Eles dão risada porque eu falo, olha, no Enem você vai tirar 940 com esse texto. No último simulado, a nota do último simulado, lá pertinho do Enem, geralmente é a nota que eles tiram na redação do Enem, tá bom? O que são esses adesivos que eu estou colocando aqui para vocês do ladinho? Cada vez que o aluno melhora em um aspecto, cada vez que eu percebo que eles capricharam na pesquisa, não copiaram a redação pronta da internet, eu vou lá e coloco um adesivinho. Então,
Daqui a pouco vocês vão ver. Ai, mãe, ganhei um adesivinho. Chega aquele baita homem, né, de 2 metros em casa. Pai, a professora me deu um adesivinho hoje. Os pais não entendem muito bem o que é o adesivo, mas é isso. É uma compensação, é um parabéns. É, olha aqui, ó, você ganhou um prêmio por ter feito a redação caprichado. Não errou nem uma vez a crase. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, esse adesivo aí é um prêmio, é uma premiação para o aluno que está se dedicando. Aí, o simulado, então, é uma folha diferente, né? O aluno faz a redação, nós fazemos a correção e aqui vem uma tabela com a nota. Notem que é o mesmo aluno, tá bom? Esse aluno aqui, se eu aumentar aqui a imagem, deixa eu destravar aqui, vocês vão ver que é a redação dele, calma, não está querendo abrir mais, é a redação dele número 1. Vocês estão vendo aí, ó? Redação número 1. Tá bom? Notem que a redação número 1 veio repleta de problemas. Eu fiz 17 observações na redação dele, tá? O simulado número 2, notem que agora já houve uma grande diminuição, né, da nota desse aluno, tá bom? Já houve da nota, não, desculpem, uma grande diminuição dos eventos de correção. Por quê? Porque ele foi pegando o molde da coisa e aí o número de observações já não mais 17, mas 11 observações. Por quê? Porque ele já superou outros problemas, que é o ideal, é o que vai acontecendo. Nas 2 primeiras, a gente corrige devagar para não assustá-los muito. A gente vai descer a caneta mesmo a partir da 3ª. Vocês entendem isso, gente? Se eu, desde a primeira, já corrigir tudo que aparecer na frente, esse menino, essa menina podem desanimar, e não é essa a nossa intenção. Então, o que eu faço? Primeira e segunda, a gente coloca ali umas 10, 12 observações. A partir da 3ª, aí a gente, que nem eles falam, bateu a real aqui para mim agora, né, professora? Daí a gente bate a real, tá bom? E a tendência é os problemas irem diminuindo, diminuindo, diminuindo. Se o aluno fizer tudo o que eu pedir, tudo o que as professoras pedirem. Quem são as professoras? A Monique, a Aline, a Maíra. Nós somos uma equipe de professoras, todos dão o curso Suzana Luz. E eu também dou a aula, né? Então, nós temos vaga ainda com a professora Monique na segunda tarde, com a professora Aline na quinta tarde, com a professora Aline na quinta noite, com a professora Maíra no sábado pela manhã, se vocês tiverem sobrinhos, amigos, colegas que queiram colocar os filhos, tá bom? Então, essa aqui é a nossa estrutura de redação do simulado que eles farão na aula 6, na aula 10 e na aula número 13. Qual é o suporte que nós damos para esses meninos? Nós damos ali a apostila de redação e interpretação de texto com a teoria e o tema de redação, né? A proposta de redação é aquilo que vocês chamavam no passado de tema, né? Nós damos uma pasta para eles arquivarem essas redações, eles têm que arquivar a redação ali, porque vai ter um momento em que eu vou pedir para eles as pastas, eu vou dizer, eu quero ver as pastas de vocês. Exatamente para eu comparar, da redação número 1 até a redação número 7, teve evolução? Ou esse aluno está repetindo sistematicamente os mesmos erros em todas as redações? Professor, e se ele estiver repetindo? Aí é aquele momento que eu falo para ele na aula, olha, fala para o seu pai que você vai ficar uma meia horinha a mais comigo para eu te explicar algumas coisas. Ou, chega hoje meia hora mais cedo, ou no sábado pela manhã eu mando uma pergunta para ele. Vamos fazer uma chamada de vídeo? E eu faço uma chamada igual essa que nós estamos fazendo agora. Eu ponho o texto dele e eu vou corrigindo com ele a redação dele. Vocês estão entendendo o que eu faço de vez em quando? Tá bem? Pois vocês não acreditam que ano passado teve um aluno que saiu do curso porque eu fiz isso com ele? Chamei no sábado pela manhã, falei, olha, você está com dificuldade assim, você pode me atender? Posso? Nossa, ficou chateado. Gente, eu falei para a mãe depois, falei, a minha intenção é das melhores, eu já fiz isso com tantos alunos,
Eu adoraria ter uma professora que me chamasse numa chamada privada, que eu não vou cobrar nada mais por isso, para me dar uma orientação, né? E ele ficou traumatizado. Então, assim, é difícil às vezes, né? Não sei. Ontem uma menina falou para mim, professora, o meu maior problema não é a redação, o meu maior problema é que eu não gosto de ser corrigida. Como nós vamos fazer? Porque aí nós vamos ter que trabalhar isso em você, porque como que eu não vou poder te corrigir? Como que eu não vou falar para você passe a limpo, troque esse parágrafo por outro? É o meu trabalho fazer isso. Vamos conversar melhor sobre isso na semana que vem? Aí, na semana que vem, eu vou conversar melhor sobre isso com ela. Mas notem, gente, é muito difícil lidar com eles, mas é muito prazeroso ao mesmo tempo, tá? Uma folha própria de redação e para o simulado, curso gravado no site. É isso que vocês estão vendo aqui, ó. Todas as aulas que eu vou dar para eles, essas aulas já estão previamente gravadas no site. E eles têm acesso a esse site. Eles têm que entrar no site susanaluz.com.br, área do cliente. Eles têm que fazer um cadastro. Esse cadastro vai parar no e-mail deles. Eles têm que clicar no link lá no e-mail deles e mandar uma mensagem para o Rubens. Eles sabem qual é o WhatsApp do Rubens, dizendo assim, ó, já fiz tudo, Rubens, libera lá o site para mim. O Rubens vai liberar manualmente, porque nós tivemos no primeiro ano de plataforma muita gente que não era do curso entrando na plataforma e assistindo às aulas. E a aula ela é gravada para o aluno do curso, para o aluno do curso. Eu faço muito trabalho gratuito, mas esse não é um trabalho de gratuidade, é um trabalho que o aluno tem direito, o aluno que está no curso tem direito a assistir. Esse aluno pode assistir a aula de novo quantas vezes ele quiser. Por quê? Porque o curso fica ali disponível para ele até final de julho, certo? Então, o aluno vai na aula presencial e, além da aula presencial, ele ainda tem a mesma aula gravada no site. Ele tem o comentário, está mais aqui embaixo, ele tem o comentário do tema. Eu já fiz em sala, mas se ele quiser assistir de novo, e de novo, e de novo, ele tem o comentário do tema. A aula ao vivo, ela é transmitida. O que aconteceu com os alunos da quarta noite, gente? Quarta noite parecia que o próprio dilúvio ia acontecer aqui em Cuiabá. Bem às 6 horas, que é o horário deles virem para o curso, caiu aquela chuva que eu mesma confesso a vocês. Eu cheguei na escola, eu saí da minha casa, era 6 horas, eu moro aqui no Imperial. Eu saí da minha casa, era 6 horas, eu cheguei lá 20 para 7. Eu não conseguia descer do carro, tanto que minha perna estava bamba, gente. Minha perna tremia, minha mão tremia, porque eu tive que passar em situações que eu achei que eu ia ficar alagada com o carro, sabe? Então, eu mandei um áudio para eles, falei, ó, quem está em casa, não saia de casa. Assista a aula transmitida. Nesse exato momento, eu tenho vários alunos que estão viajando com os pais, porque ainda estão naquela coisa do carnaval, estão na Bahia, estão no Paraná. Eu sei que tem pai assistindo a minha aula da Bahia e do Paraná. Já falei, ó, viajou, tem que trazer presente para a professora, hein? E não me venha com comida, pelo amor de Deus, que senão eu fico gorda. Mais ainda, né? Então, se o aluno não pode ir, porque o Uber está caro, qualquer coisa assim, está viajando, os pais não chegaram a tempo. Tem um aluno meu que sai da escola, começa a assistir no online e chega no presencial. Chega lá para umas 7h30. Não faz mal. São todos mecanismos para o aluno não perder a aula. Porque se ele perder, ele ainda tem a aula gravada para assistir. E ele pode também repor presencialmente em outras turmas. O aluno meu pode repor na turma da Maíra, meu aluno pode repor na turma da professora Monique. Então, não tem como o aluno dizer assim, não consegui assistir a sua aula, professora. Além disso, nós mandamos todas as aulas para os alunos, um PDF com orientações sobre estrutura do texto, repertórios que ele pode usar. Eu vou depois mandar no grupo de vocês esse material. É um material extra que fica no celular deles, tá? Plantão permanente de dúvidas no WhatsApp, tanto individual quanto no grupo. Bem, nesse sentido, eu quero falar o seguinte para vocês. É uma faca de dois gumes, é uma corda bamba. Então, eu trabalho muito isso com eles.
Ao mesmo tempo que eles sabem que eu estou ali à disposição deles, só não atendo se estiver dando aula. Por exemplo, eu dou aula para o pessoal do Tribunal de Justiça. Quando eu estou dando aula para eles pela manhã, meu celular fica desligado dentro de uma gaveta, meu WhatsApp fica desabilitado. Por quê? Enquanto eu estou dando aula, eu não olho o celular. Seria um absurdo eu ficar olhando o celular enquanto eu estou dando aula. Então, se ele me fizer uma pergunta, 8 da manhã, mas eu já estiver dando aula, eu não vou responder. A hora que eu terminar a minha aula, aí eu respondo. Às vezes eles ficam ansiosos, querem que eu já responda 3 minutos depois e ficam bravos comigo. Eu falo alto lá, calma. Quando eu estou dando aula para vocês, eu fico olhando o celular? Não. Então, a mesma coisa, né? Então, sim, almocei, abri o WhatsApp, vou. Ah, tá lá o aluno. Não estou conseguindo, Su, fazer redação. Você me ajuda? Ajudo. Vamos fazer uma chamada? Vamos. Mas tem alguns alunos que viciam nesse atendimento. Então, de pouquinho em pouquinho, eu faço desmame. Eu falo, olha, semana passada eu já te ajudei. Você tem que ter autonomia. Então, tem alguns que querem muito que eu ajude sempre. Eu não posso ajudar sempre. Eu tenho que ajudar até um limite. Porque eu não vou para o Enem com eles. Eu não vou para a prova da escola com eles. Então, é assim, eu ajudo, mas até um limite. O limite que eu percebo que o aluno está muito dependente de mim. Aí eu falo, alto lá. Você tem que caminhar com as próprias pernas, você tem que ter essa autonomia, tá bom? Tem uma playlist no Spotify com músicas para eles também poderem mencionar como repertório. Tudo isso daí são suportes que nós damos para os alunos, para que eles sintam que estão bem orientados, estão bem realmente sendo orientados dentro daquilo que eles podem fazer para melhorar cada vez mais a redação. O que nós podemos fazer, o que eles podem fazer para tornar o curso mais produtivo? Número 1, presença e participação nas aulas. Presença e participação nas aulas significa o seguinte: o aluno não achar grandes desculpas, às vezes eles acham grandes desculpas. Eu falo, eu nunca vi vocês gostarem tanto das avós de vocês, porque é assim, né? Professora, eu tenho que cuidar da minha avó, a minha avó está doente, hoje é aniversário da minha avó, eu acho bonito, claro, com certeza. Mas eu costumo brincar com eles dizendo o seguinte: olha, gente, é chique a gente chegar atrasado numa festa. Como que você vai faltar na sua aula porque você tem uma festa de aniversário? Na terceira festa de aniversário que eles têm que ir, tem que faltar na aula, vocês concordam que eu tenho que ficar meio preocupada? Como assim? É a terceira vez que você falta na aula porque é o terceiro aniversário que tem na sua família. Mas, professor, eu não posso, é o aniversário da minha avó, não posso faltar. Falou, olha, fala para sua mãe ligar para mim que eu quero perguntar se realmente você não pode faltar. Mas eles cancelam essa festa rapidamente, gente, rapidamente. Então, ontem mesmo eu falei isso para eles. Falei, se vocês tiverem que faltar, vocês têm que me avisar a razão, o porquê. Não é para mandar pai e mãe me avisar, porque a minha relação, o teu pai e tua mãe não fazem um curso comigo, eles não são meus alunos, eu quero que você me avise. Mas se eu desconfiar de alguma coisa, aí eu realmente entro em contato com os pais, tá? Porque daí eu tenho que saber o que está acontecendo, se o aluno está desanimado, o que está realmente acontecendo, tá bom? Para o curso ser produtivo, número 2, o aluno tem que pesquisar sobre o tema. Então, se vocês virem os alunos na internet, olhando no computador, isso é normal, porque eles têm que buscar repertórios. Eu coloco os repertórios na apostila, mas às vezes eu coloco um link, coloco um QR Code, e eu peço para que eles assistam ao documentário, para que eles leiam a reportagem que eu coloquei, para que eles leiam os livros que nós indicamos. Fazer a redação sem parcelamento, ou seja, de uma vez só. O aluno tem que fazer a redação e também eu vou tentar fazer com que eles mostrem a redação para vocês. É verdade, tem uns alunos, uns filhos aí que não gostam, né, gente, de mostrar para vocês as redações, não é verdade? Sim ou não? Eu falo para eles, ó, por que não? Ai, não, professora, porque daí meu pai fez, gente, a verdade vos libertará. É verdade mesmo. Tá? A verdade vos libertará. Os pais estão patrocinando o curso. Eles têm direito. Mônica, sorte sua.
tá bem? Porque os outros não mostram, tem muito aluno que não mostra. Eu falo, os pais têm que ter plena noção do que vocês têm para oferecer, gente. O pai tem que olhar para o seu texto e falar, meu filho, você pode mais. O teu pai e tua mãe são seus companheiros nessa viagem. Ó, eu defendo vocês para eles, viu, gente? Gosta, Eliane? Que bom. Sim, é bom a gente ler, né? Então, assim, eu vou trabalhar bastante isso com eles. Vamos ver se uma hora eles despertam. E o aluno também tem que fazer essa leitura atenta das correções. Se ele não ler atentamente as correções, ele não vai conseguir progredir. Mas logo, logo eu vou ter essa noção, tá, gente? Logo, logo eu vou ter essa noção. Bom, o que, que eu posso fazer pelo meu filho? Número 1, dê autonomia para ele. Isso é muito importante, tá? Dê autonomia. Ai, que legal. Dê autonomia para esses meninos. De que autonomia que eu estou falando? De vez em quando eu dou risada aqui em casa, mas assim, risada irônica, tá? Por quê? O que, que eu observo? A mãe liga para mim. Olha só, vê se isso é familiar para vocês. A mãe liga para mim e fala: professora, o curso vai começar quando? Aí eu falo: o seu filho é de que turma? Porque dependendo da turma é uma data de começo, né? Aí a mãe vira para o filho e fala: que turma que você é, Júnior? E aí o menino fala: da turma da quinta noite. Ele é da turma da quinta noite, professora. Ah, então vai começar tal dia. Ele estuda em qual escola? Ele estuda. é, não, estuda em qual escola, não. Mas assim, tem coisas que eu pergunto para a mãe e a mãe pergunta para o filho. Eu falo, senhora, por que não é o seu filho que está falando comigo? Veja, com a graça de Deus, no ano que vem eles estarão na faculdade. Será que vocês vão ligar na faculdade para saber qual a tarefa que eu deixei? Não. Se ele está em dúvida com a tarefa e fala assim, mãe, vê lá qual tarefa que é para eu fazer. Fala, não. Você que tem que ligar. A professora é sua. Veja com ela a tarefa. Se você não prestou atenção porque ela falou. Gente, a gente fala qual é a tarefa, põe no quadro. Depois da aula, eu mando um WhatsApp dizendo para eles qual é a tarefa. E depois eles vão falar para mim, eu não sabia que era para fazer isso. Como não sabia, uai? Eu falei na aula, eu escrevi no quadro, eu mandei no grupo do WhatsApp e você fala para mim que você não sabe qual era a tarefa, por que, que todos seus colegas sabem e você não? Então, o menino tem que ter autonomia. Eles já são bem grandinhos. Tá? E eu vejo que às vezes tem pai e mãe que fica ali em cima. Mas, professor, eu fico em cima porque essa semana uma de vocês falou para mim: meu filho é irresponsável, está na hora. Eles têm que criar essa autonomia. Mas, prestem atenção no próximo slide, tá bom? É uma autonomia, mas ela tem que estar acompanhada de uma determinada assistência, certo? Bem, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que os filhos de vocês têm como sozinhos escolher qual faculdade vão fazer? Vamos imaginar o seguinte, o curso até que sim, eles têm que escolher por conta, porque eu tenho cada história triste de pai que escolhe curso para o próprio filho, e o filho não tem vocação, não tem habilidade, acaba entrando em depressão. Essa semana não, minto, há 3 semanas eu atendi um aluno que está no segundo ano de medicina de uma universidade particular, cuja mensalidade não é aqui em Cuiabá, é fora, cuja mensalidade é R$ 8.000. As de Cuiabá cobram 11, 12 mil reais. A que ele faz cobra R$ 8.000. E fazia muito tempo que eu não via esse aluno. E ele foi lá no curso. Combinou comigo, marcou hora. Falou, professora, mas eu queria que a senhora me atendesse, só eu e a senhora, mais ninguém. Eu falei, não, tudo bem, sem problema. Chegou lá, fui para uma sala com ele, fechei a porta, falei, o que foi? Ele falou, tô tremendo, tô nervoso, ele falou. Eu falei, por quê? O que aconteceu? Ele falou, eu vim treinar com a senhora o que eu vou falar para o meu pai e para minha mãe hoje à noite. Eu falei, meu Deus do céu. Gente, olha a responsabilidade da tal da Suzana Luz. O que você vai falar para o seu pai e para sua mãe hoje à noite? Pô, professora, eu
não estou bem. Se eu colocar de novo o pé naquela faculdade de medicina, eu não sei o que eu vou fazer com a minha vida. Aí é aquele momento que meu coração dispara. Ai, nossa. Peraí, gente, deixa eu tomar água. Muita calma nessa hora. Eu choro, tá? Ai, ai. É o filho de alguém que está na minha frente. Eu fico pensando, o que que eu gosto, como mãe, o que que eu gostaria que a professora falasse para o meu filho? Vocês estão entendendo a minha posição, gente? Olha a minha posição nesse momento. Olha bem. Se eu tiver que colocar o pé de novo naquela faculdade de medicina, eu não sei o que eu vou fazer com a minha vida. Aí você tem que respirar fundo e falar, não, vem cá, me conta desde o começo. Eu estou sem pressa. Professora, você não tem... Não, 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 não. Tudo que eu tinha, eu cancelo. Já chamo a secretária, falo, ó, liga para tal pessoa manda o WhatsApp e fala que só vou estar disponível tal hora, daqui 3 horas. Fala para mim direitinho. Professora, a vida toda, meu pai e minha mãe falaram para mim que a melhor profissão era a medicina, ou a melhor profissão é o direito, ou é a engenharia. Meu pai tem uma construtora, meu pai tem um escritório, minha mãe é médica, meu pai é médico, meu tio é médico, a gente tem um hospital, a gente tem uma clínica. São variadas as histórias, tá, gente? São variadas as histórias. E toda a vida eu não tive coragem, eu não tive maturidade, sei lá, para dizer, não, não é isso que eu quero. E aí eu passei na faculdade, a senhora sabe tal, é uma faculdade boa, é uma faculdade cara, faz aí 2 anos meu pai e minha mãe estão pagando faculdade para mim, é caro, eu sei disso, estão se sacrificando, tudo mais, só que eu não aguento. Eu não gosto da matéria, eu não gosto das pessoas, me dá taquicardia, eu estou tomando remédio para depressão, meus pais sabem que eu tomo remédio para depressão, mas eles não sabem a causa, e hoje à noite eu vou contar para eles qual é a causa. Então, eu vim aqui treinar com a senhora, vamos treinar, eu vou ficar em pé, eu vou falar para a senhora como eu vou falar para eles, como que a senhora acha que vai ser a reação deles. E aí, gente, olha a responsabilidade. Nesse momento, ai, que raiva, calma, calma. Eu começo a rezar por dentro, sabe? E falo, Senhor, me dá boas palavras, me ilumina, porque se eu falar uma besteira para ele, tipo, teu pai e tua mãe vão te matar. Vocês acham que é uma boa frase para eu falar com o menino nesse momento? Não, não é. Nossa, seus pais vão ficar muito decepcionados. Vocês acham que é uma boa frase para eu falar pro guri nesse momento? Hum? Não é. Não é, não é, não é. Aí eu começo a fazer perguntas, né? Mas, viu, vem cá. Não tem nenhuma das matérias que você está fazendo que mostra assim para você. Por exemplo, você falou para mim que não gosta de sangue, não gosta de cirurgia. De repente, você pode ser um bom psiquiatra, né? Não, não, Su, se eu tiver que colocar o pé de novo naquela faculdade, falei, mas você gostaria, qual outra profissão que você gostaria? Fala para mim. E aí, você vai acalmando o menino, você vai se acalmando, certo? E vai conduzindo para aquilo que a gente julga. Gente, eu não sou psicóloga, mas a gente faz o que pode, eles confiam em mim. Eles estabelecem um vínculo de amizade. Eles sabem que eu não vou sair por aí falando o nome, estou contando um fato para vocês, mas eu não estou falando o nome, eu não vou falar para ninguém. Eu saio dali e não conto para o meu esposo, que é o nosso administrador, que está ali do lado. Eu não conto para a secretária. Eu não vou apontar que foi aluno que. Não, ele sabe que vai ser algo que vai ficar entre mim, ele e os pais. Né? Então, assim, esses meninos não têm como sozinhos, sabe, traçar o rumo da vida deles. Às vezes os pais precisam ouvir mais. Então, é dar autonomia, mas também, ao mesmo tempo, dar uma certa assistência, ajudando a escolher faculdade, ajudando a escolher o curso, ouvindo profissionais que têm psicólogos que trabalham com essa questão. Ai, gente do céu, como que é mesmo? Orientação vocacional, né? Às vezes o pai e a mãe, eu vejo aí, ano passado, alunos que têm todo um potencial para ir para uma universidade melhor,
para ir para o curso que realmente o menino quer, mas o pai e a mãe assim, estão com desespero de colocar o guri logo na faculdade, sabe? Então, muitos alunos no final do ano passado reclamaram comigo, falaram, isso, eu até gostaria de fazer mais um ano de cursinho para tentar uma universidade pública, mas meu pai e a mãe, assim, já me matricularam aqui em tal faculdade, mesmo particular, porque, não sei, parece que estão desesperados. Eu falei, gente, às vezes é mais barato você colocar o filho, eu falo para eles, colocar vocês numa universidade particular do que pagar cursinho o ano todo, talvez seja isso. Porque você não conversa com seu pai, com a sua mãe, porque você não dá alternativas, tem que ter esse diálogo, tá, gente? Então, quando eu falo ali atrás, dar autonomia, eu não estou falando assim, não conversar, não orientar. É uma autonomia para aquelas pequenas coisas do dia a dia, mas ao mesmo tempo dar uma assistência no momento de inscrever-se nos vestibulares e no Enem. Lá em outubro eu vou fazer outra reunião com vocês, aí eu vou ensiná-los o que fazer nas vésperas do Enem, depois o que fazer na época do SISU. Esse ano é só emoção, viu, gente? Se preparem, porque é uma emoção atrás da outra até o final do ano. Então, no momento de fazer os vestibulares, esse é o momento de vocês estarem sentados juntos. Tem uma história triste para contar para vocês, mas triste, mas depois teve final feliz. Teve uma aluna minha que se sentou na frente do computador para fazer inscrição para o Unemat. E eu falo para eles, o dia que vocês forem fazer inscrição para vestibular e para o Enem, vocês têm que contar com a ajuda dos pais. Ou professor, até eu tenho 25 anos, até você. Ou pelo menos de um irmão, da namorada, do namorado. Alguém tem que estar junto com você. Eu tinha uma aluna na minha turma avançada, que é a turma dos mais velhos, e ela foi fazer inscrição para o Unemat. E é assim, gente, vem o curso e lá na frente a bolinha para você clicar. O curso colocado assim, por exemplo, escrito assim, ó, medicina. E lá na frente a bolinha. Certo? Qual curso que tem em cima de medicina? Matemática, né? Então, lá na listinha, medicina, matemática, bolinha da matemática. Medicina, lá na frente a bolinha da medicina, vocês estão entendendo? E aqui na frente não tinha esses pinguinhos, nada. Quando a menina foi fazer a inscrição para o vestibular para medicina, ela clicou, sem perceber, obviamente, na bolinha da matemática. E estudou o ano inteiro para passar para medicina. E faltando 15 dias da Unemat, a Unemat mandou o local de prova. A hora que ela olhou, ela estava inscrita para matemática, não para medicina. O que vocês acham? Chorou, ligou chorando, desesperada para mim. O que eu faço? Eu falei, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, eu falei para ela, você não estava na aula quando eu implorei para que você fizesse inscrição com alguém, agora você está me falando que você estava sozinha. Tivesse com mais alguém, a pessoa diria, eu acho que você está clicando em medicina, em matemática, não em medicina. Então, nesse momento da inscrição para o Enem, os pais têm que estar juntos, tá? Os pais, pai ou mãe, tem que estar junto com o menino, com a menina. No dia que abrir inscrição para o Enem, eu vou ser inconveniente, eu vou entrar no grupo dos pais e vou dizer assim, olha, estão abertas as inscrições para o Enem. Segunda a sexta da semana que vem. Por favor, na quarta, mandem para mim o comprovante do pagamento. Isso eu vou pedir para vocês, eu não vou pedir para os meninos, tá, gente? Por que eu quero ver? A inscrição vai ser na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu vou pedir para vocês mandarem o comprovante de pagamento para mim na quarta. Por quê? Porque durante esses anos, não vi só uma vez, não. Eu vi 2, 3, 4, 5. O pai chega aqui na quarta e faz a inscrição, mas ele agenda o pagamento, por exemplo, para sexta-feira. Misericórdia, por favor, economizem 80, 90 reais para fazer a inscrição do seu filho e pagar no ato da inscrição. Não vão programar pagamento.
Já comecem a economizar, economizem R$ 5 por semana, R$ 10 por semana. Não vão me colocar para planejar o pagamento. O que já aconteceu? O pai fez inscrição na quarta ou na quinta e o pagamento não foi processado. Ou o pai colocou para pagar, achou que colocou lá dia 20/4, mas não. Ao clicar, colocou 20/10. Era 20/10, era mês de novembro, quando todo mundo estava recebendo o local de prova do Enem, a minha aluna descobriu que a mãe dela não tinha pago a inscrição dela do Enem. Ou seja, perdeu 1 ano de estudos. Teve um pai que nós dois só não brigamos porque ele não foi presencialmente lá na escola. Porque na terceira vez que eu cobrei dele o pagamento do Enem, ele ligou para mim desaforado, ligou mesmo. Professor, por que a senhora não cuida da sua vida? Ele falou desse jeito para mim. Eu falei, porque a sua filha, eu estou cuidando, a sua filha faz parte da minha vida. Eu estou cuidando da minha vida, sim. A sua filha faz parte da minha vida. E se o senhor não pagar logo essa inscrição, ela vai perder a inscrição. E ela é uma das minhas alunas com maior potencial para passar para medicina esse ano. Eu tenho que ficar preocupada com isso. Por que o senhor não paga logo? Por que o senhor acha que eu tenho que ficar cobrando o senhor de pagar a inscrição dela? Porque não dá certo essa história de pagar no último momento. Às vezes não processa o pagamento. Então, nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Pai e mãe têm que estar aqui para isso. Momento de escrever no vestibular, acompanhar os resultados. Vamos ver a mensagem que meu aluno me mandou no ano de 2019. Tá aqui, ó. 9/8. Leiam primeiro antes que eu fale alguma coisa. Su. O que vocês acham disso daí? O menino passou para medicina na UFMG. O fantasminha que está aqui, né, já apagou do meu celular, mas ele está lá. Eu falei, manda para mim, não é possível. Passei isso, fui chamado, mas não vi a chamada. Perdi a chamada. O que você faz com um menino desse, gente? Fala sério. Aí a mãe me ligou, professora do céu, a senhora viu o que aconteceu? Eu falei, vi. A senhora estava na reunião quando eu falei para a senhora que a gente tem que acompanhar. Hã? A senhora... Sim, professora, mas eu me perdi também. Eu falei, pois é. Por isso, gente, que eu vou ficar perturbando vocês no grupo dos pais, tá? Com o quê? Ó, semana que vem abre inscrição do Enem. Oi, gente, hoje já é o segundo dia de inscrição do Enem. Fizeram a inscrição? Fizeram o pagamento? O pagamento já foi processado? Manda para mim o comprovante no privado, por favor. Eu quero ver, porque de repente eu vou ajudar vocês a evitar uma catástrofe. Chega no seu final do ano, eu quero ver que coragem que vocês vão ter e falar assim, ó, eu esqueci de fazer o pagamento. Eu agendei o pagamento, mas não foi processado, filho. Você vai ter que estudar mais um ano. Gente, estudar não é fácil, tá? Acreditem. Então, assim, sobre qual assistência eu estou falando? No momento de se inscrever em vestibulares, no momento de acompanhar os resultados. Em diante, nós vamos ter aí os dias da segunda chamada para quem fez a opção de lista de espera. Hoje já saiu a segunda chamada da Unemate. Essa semana ainda, espero que amanhã, ou talvez agora à noite esteja saindo da UFMT. Tem guri que às vezes é meio voadão. Aí é o pai e a mãe que tem que ficar entrando no site da UFMT para olhar, viu, gente? E na escolha do local para fazer a prova, tá? Ah, para fazer a prova? Não, para fazer o curso. Quando sai o SISU, o aluno percebe que não tem nota para fazer o curso dele aqui na UFMT. Ele pode sozinho. As inscrições começam a abrir, no mês de abril são as inscrições para o Enem, tá bem? Eu vou avisar vocês, a hora que sair o calendário, não tem calendário ainda, de inscrição não, a hora que sair o calendário eu vou avisá-los, tá? Eu vou ficar assim, a gente vai ficar trocando essas informações. Vocês viram, o nosso grupo está se comportando muito bem, não é lugar para colocar... coisas que são aleatórias aos nossos interesses do grupo, tá, gente? Colocar corrente, colocar banner, colocar notícia. O grupo não serve para isso.
E todos os grupos nossos estão se comportando muito bem. Parabéns aos pais, parabéns para mim também. Eu vou ficar avisando, ó, amanhã eles têm tal palestra, olha, depois de amanhã eles têm tal evento, tá? É só para isso que vai servir o nosso grupo, tá bom? Então, viu que não tem vaga, não conseguiu passar para o FMT, vamos ter que ver vaga em outro lugar. É o tipo de coisa que eles não podem decidir sozinho. Eu pergunto, teu pai e tua mãe tem como te manter em outro lugar? Ah, eu não sei, eles têm que dar um jeito. Não, como assim eles têm que dar um jeito? Alto lá, amigo. Não tem que dar um jeito, não. Sei que estude mais, então passar aqui. Se pai e a mãe não pode manter você fora, você tem que dar seus pulos também. Não é só pai e mãe, não, hein? Enfim, é aquela dar autonomia, mas ao mesmo tempo cuidar, né? Não prometer o que não pode, não pretende, não prometer nem o que não pretende, nem o que não irá cumprir. Professora Suzana, do que a senhora está falando? Eu estou falando do seguinte: são pencas, 10, 12, 15 pais dos meus 100 alunos. Professora, o que eu faço? Misericórdia. O que aconteceu? Eu fico nervosa. O que aconteceu? O que foi? Meu filho passou numa universidade lá no Paraná. E agora ele quer que eu deixe ele estudar lá. Eu falo, mas eu não estou entendendo. Ele fugiu de casa e foi lá no Paraná fazer o vestibular? Não, professora. Você acha, professora? Não, eu fui com ele. Quem fez a inscrição dele? Eu. Ele foi como? Nós fomos de avião, ficamos hospedados num hotel, ou ficamos na casa da minha tia, da minha amiga. Eu falei, certo, a senhora pagou uma passagem de avião, pagou a inscrição para o vestibular, foi com ele fez o vestibular e agora a senhora está falando o que a senhora faz porque ele passou em Curitiba e a senhora não quer que ele vá? Quando é que a senhora tinha que ter falado que não quer que ele vá? O que vocês acham, gente? Podem falar, podem escrever. Quando que o pai e a mãe tinham que ter falado, eu não quero que você vá estudar em Curitiba? Não tinha que ter autorizado a inscrição. Já tinha que ter falado, claro, filho. Eu acho que você não tem maturidade para morar sozinho. Essa cidade para a qual você está indo é perigosa. Você vai tentar algum tempo por aqui mesmo. E quando a gente achar que você tem mais maturidade, que você se vira sozinho, que você vai para lá para ter um estudo produtivo, eu e mamãe, eu e papai, vamos te autorizar a fazer o vestibular. Por enquanto, não. Por enquanto, eu quero ver suas notas, eu quero ver seu compromisso, eu quero que a professora de redação te oriente, né? Eu quero ver frutos. Então, assim, não prometa para o seu filho aquilo que você não pode cumprir. Eu tenho alunos traumatizados porque pai e mãe colocaram em faculdade particular fazer medicina, pagaram um ano e falaram, agora a gente não tem mais dinheiro, tranca o curso. Gente, me desculpem, não é justo com eles. Não é justo com eles. Vocês sabem o que é a pessoa fazer medicina um ano e ter que voltar para cursinho depois? Aguentar a gurizada? Não é fácil. Então, assim, professora, mas a gente tinha condição, agora não tem mais. Se você matricular, tem que ter condição para manter os 5 anos. Se acha que ainda a sua renda é volátil, você não vai conseguir talvez manter, não dê esperanças. Porque as consequências são desastrosas. Tá bem? Tá o sigilo, mas se eu mostrar cada mensagem que eu recebo, olha, a gente tem que ser bem Suzana Luz mesmo, tem que ser bem iluminada. Tá bem? Então, não faça promessas que vocês não possam cumprir. Sejam sinceros com os filhos. Chame para uma conversa, mostre as finanças, mostre a situação, mostre o que vocês podem e o que vocês não podem. E eu falo para eles, os pais de vocês não são super-heróis, merecem o nome mas eles são pessoas que falham, como eu falho, como vocês falham, e nós temos que ter bastante amor por eles, assim como eles têm por vocês. O que eu posso fazer pelo meu filho? Não desmerecer o esforço do filho. Né? Teve uma vez lá que eu recebi um pai na escola
e sentou ele e a filha na minha frente, e o pai falou, professor, eu fiz um plano de ação para os estudos dela. Eu falei, pois não, qual é o plano de ação? Ela vai estudar de segunda a sexta, das 7 da manhã às 10h30, no sábado, das 7 às 5h30, no domingo, das 7 até as 2 da tarde, pausa para o almoço, descanso das 2 até as 17 e estudo das 17 até as 21 no domingo. E aí ela vai passar. Aí eu me virei para a aluna, falei, você pode ir lá fora só um pouquinho? Eu vou conversar com o seu pai, só um minutinho. Eu quero falar com ele a sós, né? E ela, tudo bem. Aí ele saía, falou, ué, professora, por quê? Eu falei, porque eu quero falar uma coisa para o senhor. Número 1, ninguém aguenta esse ritmo de estudo. Número 2, já existem alunos que estão quase com esse ritmo de estudo aí, e nem por isso eles vão passar no final do ano. Para a medicina, a média de entrada, a média de idade para entrar no curso de medicina público é de 23 anos de idade. A média de anos de cursinho para um aluno que entra numa medicina de uma universidade pública é média de 4 anos de cursinho. E aí a pergunta que eu quero fazer aos pais aqui cujos filhos querem medicina. Vocês vão com eles até o fim? Ou deixa eu tomar água. Na hora que terceiros começarem... Não. Gente, não deixem nunca, mas nunca, um irmão, um cunhado, um amigo, chegar no seu filho e começar. Nossa, né? Você não passou de novo, né, fulano? Chama essa pessoa, pega pelo braço, aperta bem o braço da pessoa, leva essa pessoa para um quarto escuro, um lugar assim bem longe de todo mundo. Pega um cabo de vassoura, dá umas vassouradas na pessoa e pergunta: eu te devo alguma coisa? O filho é teu? É você que paga a mensalidade? É você que ficou uma sexta-feira à noite ouvindo a professora Suzana falar e falar e falar e falar? Parecia que a mulher estava desesperada de vontade de falar. Vontade de falar não, mas de dar aula, eu estava louca, estava seca para dar aula. Tá bem? Chama essa pessoa de lado e esclarece para ela o seguinte: toma conta da tua vida, toma conta da tua vida. Fala isso para ela. Não quero mais ver você tripudiando no meu filho, porque ele está se dedicando para um curso muito concorrido. Você passou para letras, que era meia pessoa por vaga, viu, fulano? Para outros cursos que não são concorridos. Meu filho está tentando um vestibular para medicina, para mecatrônica. Ele quer engenharia civil na USP. Ele não quer outra engenharia civil, é o sonho da vida dele. Eu que pago, nós vamos juntos até o fim. Vamos juntos até passar. É a frase que eu uso lá com eles. É isso que vocês podem fazer pelo filho de vocês. Embarcar com eles em um sonho. Mas tem uma pergunta que não quer calar. Professor, e quando o filho não sabe o que quer? Principalmente da turma de quarta noite, foi assim, um monte de eu não sei o que eu quero. Eu não sei o que eu quero. Eu não sei o que eu quero. O que eu falo para esses do eu não sei o que eu quero? Muito bem. Vocês vão de convir comigo que quando há 30 não, calma, muita calma nessa hora. Lá em 1987, quando eu tive que optar pelo curso que eu queria, nós não tínhamos tantos cursos assim. A UFMT tinha medicina, direito, economia, ADM, engenharia civil, engenharia elétrica, história, geografia, matemática, química, física, letras. Hoje nós temos ciência da computação, engenharia química, os cursos foram sendo implementados, né? Os cursos se tornaram assim,
opções variadas, né? Hoje eles têm uma gama tão grande de opções que eu sinto que eles ficam meio perdidos nessas tantas opções, né? Número 2, eu não sei vocês, eu trabalho desde que eu tinha 13 anos de idade. Eu tenho carteira assinada desde quando eu tinha 14 anos de idade, tanto que eu já sou aposentada. Muitos anos de contribuição e também professor computa mais rápido para nós, né, professores. Eu já tinha ido para o mercado de trabalho, eu tinha o grande sonho de ser professora. Eu falava, eu não sei do que ainda, mas eu quero ser professora. E aí a matéria que eu tinha mais dificuldade era a língua portuguesa, na parte de gramática, porque eu escrevia muito bem desde criança, e lia bastante. Eu escolhi fazer letras porque eu tirava nota ruim na escola em gramática. Minha nota ruim era 8,5, tá? Não se assustem, porque eu sempre fui muito estudiosa. E tenho orgulho disso e procuro passar isso para os meninos também. Meu pai é eletricista, minha mãe costureira, e sempre falaram o seguinte, que a maior riqueza que eles poderiam deixar para mim eram os estudos. E, então, minha mãe sempre me apoiou a estudar, tudo mais, irrestritamente, então eu falo isso para eles também. Falo para eles, não importa se os pais de vocês têm condições financeiras, os pais lutaram e conseguiram o dinheiro deles. Agora é a hora de vocês lutarem e conseguirem o dinheiro de vocês. O dinheiro do pai um dia será de vocês, mas por enquanto é do pai. E vocês são muito mais inteligentes que os pais de vocês. Ai, gente, desculpem eu falar isso, tá? É que eu realmente acredito que as gerações que vêm são mais espertas que nós. Os meus alunos são muito mais espertos que eu, gente. Eles dão um baile na gente, sabe? Dão um show na gente de esperteza. Então eu falo isso para eles, vocês são muito mais inteligentes. Vocês têm muita capacidade, nós vamos exercitar essa capacidade aqui, tá bem? Então, não permita que influências externas minem as energias dos meninos de vocês. Não deixa ninguém tripudiar deles, sabe? Porque estão no terceiro. Nossa, teu primo já está quase se formando. Aliás, vamos lá. Seu primo está quase formando e você ainda no cursinho. Certo, tudo bem. Primeiro que não é formando, é se formando. Já vai corrigindo a pessoa no português dela, que daí ela já fica desacreditada. Segundo, tudo bem, ele vai se formar. Eu estou usando o curso de letras porque eu sou formada em letras, tá? Para ninguém ficar chateado comigo. Está se formando em letras e vai ganhar R$ 40 hora aula. Gente, os meus alunos que fazem cursos assim desses mais concorridos, eles já saem da faculdade ganhando mais que os pais ganham. Tá bem? E às vezes não sabe o que fazer com o dinheiro, inclusive tem que dar orientação para isso, tá? Então, assim, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Se hoje eles sofrem, porque às vezes levam porta e porta e porta, não passei, tá bem? Isso mesmo, Brenda, tudo que a gente quer, que eles sejam melhores que nós, claro. Eu falo isso para eles, vocês são muito melhores. Até às vezes eu fico com dúvida em alguma coisa, falo, gente, como é que tal coisa mesmo? E eu faço isso meio reiteradamente. Eles não estão ouvindo, não, né? Tem aluno aí ouvindo? Não é para estar aluno ouvindo aí, não, hein? Essa reunião é só com os pais. Eu faço isso, às vezes, reiteradamente, para que eles se sintam. Poxa, ela tem 2 formações e eu que estou falando para ela a informação. Olha que legal. Eles têm que se sentir. Tá? Nós temos que dar esse apoio para eles. Um dia eu falei para minha filha, eu falei, não sei por que os alunos têm medo de mim. Ela falou, mãe, a gente não tem medo de você. A gente tem medo de te decepcionar, porque você confia muito na gente. A gente tem medo de te decepcionar. Não é porque a gente tem medo, aquele medo de você. A gente quer apenas dar para você aquilo que você deu para a gente de volta. Minha filha foi minha aluna durante 4 anos, né? No primeiro, segundo, terceiro e uma... não, de cursinho não, ela foi direto para o direito do 3º ano. Então, foi 3 anos minha aluna. A paixão da vida dela é esse tal de direito, né? Então, assim, não permita que essas influências externas, não permita que a sua ansiedade em ver o menino na faculdade tire esse menino de um objetivo que ele traçou. Eu quero fazer engenharia na USP, eu quero fazer mecatrônica na UNB,
eu quero fazer psicologia na UFMG, eu quero fazer medicina em qualquer universidade pública. Às vezes o menino não quer ir para uma universidade particular mesmo, ele quer ir para uma pública, pelas razões dele. Procurem entender essas razões, tá bem? Seja parceiro do seu filho até passar, irrestritamente. Procure ajuda, procure a terapia, procure a orientação vocacional, procure tudo aquilo que vocês julguem como bons mecanismos para auxiliá-los nesse processo. Vou encerrar a minha fala com esse pensamento. Os nossos pais nos amam porque somos seus filhos. É um fato inalterável. Nos momentos de sucesso, isso pode parecer irrelevante, mas nas ocasiões de fracasso, os pais oferecem um consolo e uma segurança que não se encontram em qualquer outro lugar. Tá bem? Tem muito pai e mãe que se nega a pagar um curso de redação para o filho, que vai lhe custar aí, de repente, R$300 por mês, mas vai ali no mercado e compra R$300 de cerveja para um final de semana. E fala para o filho que não tem dinheiro para pagar um curso de redação, não tem dinheiro para manter no cursinho, mas troca de carro, compra lá um carro de R$180 mil, tá bem? Nós podemos ter carros bons e podemos tomar cerveja com certeza, tá bem? Tomar um vinho, nós trabalhamos, nós merecemos isso. Mas a gente tem que dar o apoio para o pai, e eu sou grata por vocês terem matriculado o filho de vocês comigo. Certamente vocês sabem da minha fama, eu pego firme com eles, com amor e com carinho, mas pego firme. Ontem alguém me perguntou, professora, se eu não entregar no dia, o que acontece? Falei, nada, você vai ter que entregar mesmo, amigo. Só que, é claro, não tenho como receber 5 redações atrasadas, porque as 5 estarão com os mesmos erros. Então, eles têm que ter regularidade e têm que encontrar, tanto em mim quanto em vocês, esse consolo e essa segurança sobre a qual esse pensador, matemático, filósofo Bertrand Russell já falou aí para a gente, tá bom? Nós ainda temos matrículas abertas para o curso de gramática, todas as idades, inclusive os senhores podem participar. Interpretação de texto comigo na terça-noite tem 5 vagas, quem já faz redação tem desconto. Matemática, tem uma turma anual e semestral. Química, turma semestral. Física, turma semestral. Biologia, turma semestral. E matemática para o ensino fundamental, bem como o nosso famoso curso de leitura e produção textual para crianças de 7º ano, 8º ano e 1º ano. Ah, Edgar, você quer fazer matemática, né? Com certeza, você deve estar precisando fazer um curso de matemática. Grande professor de matemática, meu amigo de Pastoral da Juventude, né? Lá do passado, a gente se conhece desde que nós tínhamos 16 anos de idade, né, Edgar? E assim encerro a minha fala e abro agora para a fala de vocês. Vamos ver o que os pais escreveram aqui enquanto eu estava falando. Desculpem por eu ficar emocionada, mas não tem como, tá, gente? Maria Clara já sai da aula falando tudo sobre a aula da redação. Inclusive, gostou tanto que achou o tempo pouco. Passa muito rápido, gente, é verdade, tá? Parabéns, professora, por ser psicóloga, mãe, amiga. Eu que agradeço por vocês confiarem esses meninos a mim. Acolher e ouvir, isso mesmo. Tem que ter acolhimento. Ler livros, fazer redação, ok, não deixar fazer sozinho. Isso mesmo. Não deixar fazer sozinho as inscrições. Tem que estar junto, garantir o pagamento. Tá bem? Pode perturbar para isso, sim, né, gente? Vou perturbar mesmo. Quando abre inscrições para o Enem, quando tiver a data certinha, eu passo para vocês. Momento da inscrição, ok, tudo bem. Até passar. Alguns alunos não sabem, eles são muito inteligentes. Ai, obrigada, Brendo. Suzana, Pois não. essa planilha, que é a Mônica, mãe de Bruno, essa planilha com as datas das lives, essas datas extra classe deles, você vai passar para a gente ficar em Sim. alerta?
Sim, sim, eu já coloquei no grupo, mas eu vou colocar novamente. Por quê? Porque hoje alguns pais foram colocados no grupo hoje. Eu, Então, inclusive. eu vou pedir desculpa para os pais que já viram todo esse material, mas eu vou colocar tudo de novo, tá bem? Uhum, E por último, por fim, eu vou colocar essa tabelinha, exatamente para vocês poderem acompanhar, colocar assim, imprimir, colocar para vocês, ou colocar no celular, e vocês saberem que eles terão esses eventos. A sim, minha aluna ok. que agora passou em sexto lugar em medicina, que é a Ana Carolina Carlota, lá de Primavera do Leste, ela participou de todas as lives. Ela era Sim, conhecida das outras professoras de tanto que ela participava, porque no final eu abro a palavra para eles. Então, assim, o que a gente nota? Esses alunos que ficam mais envolvidos aproveitam muito mais o curso e, consequentemente, tiram notas melhores, né? Então, assim, sim. vamos fazer um empenho para que eles participem. Ok. Aí, para eu encerrar aqui a minha participação, eu queria te agradecer por uma. Depois que saiu o resultado do Enem, nós tivemos uma semana assim, um tanto punk aqui em casa, né, com o resultado de Bruno. Não foi uma semana muito fácil para a gente. E o Bruno só teve um momento de superação depois que ele encontrou com você lá na escola do Farina, que você falou essa frase que você disse aí, que foi, Bruno, até passar, né? E aí ele respondeu para você, professora, até passar. Então, assim, isso foi um acolhimento para ele. Eu queria te agradecer de coração mesmo, porque a dedicação dele foi extrema o ano todo. Você sabe disso, eu sei disso. Infelizmente, o resultado não veio do jeito que a gente esperava, principalmente do jeito que ele esperava, né? Então, assim, eu queria te agradecer enormemente por esse acolhimento que você deu a ele. Eu acho que ninguém tem ideia do significado disso para ele, Para eles, é porque verdade. para ele mesmo, sabe? Porque é o reconhecimento de que a gente sabe o esforço que ele teve e que esse resultado não passou nem perto do que ele se esforçou durante o ano. Então, Mônica, assim, uma vez um pai me ensinou uma coisa muito legal em uma reunião como essa que nós estamos fazendo. Ele ensinou para mim o seguinte: o que será que deu errado? Era uma reunião com os pais dos alunos da turma avançada, que são mais velhos, né? Eu falei, o que será que deu errado nesse Enem? Ele falou, professora, não deu errado nada, ela só não passou, mas nada deu errado. Eu falei, como assim? Falou assim: olha, quero ver uma coisa, falar uma coisa para a senhora. A minha filha aumentou 40 pontos em relação ao ano passado. Ela começou com 680, foi para 720, foi para 760, e ano que vem eu tenho certeza que ela vai, nesse crescente, ela vai para 790. E se não for no ano que vem, ela vai no outro. Então, tá indo tudo bem, tá indo tudo certo, ela só não passou. E eu ficaria preocupado se ela tivesse decaído. sim, Aí haveria algo com que eu me preocupar. Mas ela melhorou a nota. Então, se melhorou, é porque estamos no caminho certo. E aí ele falou a frase: e nós vamos juntos até passar. E eu copiei dele e eu uso há 3 anos já essa frase: até passar. e o que eu falei para Bruno foi assim, meu filho, isso aqui que a gente está passando hoje não é fracasso, isso aqui é percalço. Isso, Então, assim, e a gente está firme, forte, e a gente vai chegar lá. com certeza. O sonho é dele, passar numa federal para fazer medicina. Então, e a gente só apoia. Então, Isso eu queria te mesmo. agradecer mesmo, muito obrigado. A gente continua aí. Bom trabalho para nós aí. Sim, viu, gente? É muito engraçado, porque quando chega no dia da colação de grau, geralmente os alunos me convidam para ir na colação, né? E chega lá, às vezes eu fico assim, a gente fica olhando na cerimônia, os pais olham para mim e fazem assim, sabe? Eu olho para eles e faço assim, né? Ninguém entende nada. Teve uma vez que foi muito engraçado, eu sentei lá no auditório, né? Nas carteiras, né? Lá do teatro da UFMT, na colação de grau do pessoal da medicina. Chique, a colação, aquela coisa linda, tal. Aí sentou a avó, a esposa e o esposo, né? Ou seja, eu, a avó do meu aluno e os pais dos meus alunos, né? E aí eu olhava assim para os pais para ver o rostinho deles de orgulho, que os pais parecem que vão explodir naquele dia de alegria, né?
E aí o pai olhava para mim e fazia assim, ó. Esticava a mão, pegava na minha mão e falava, obrigada, obrigada. Daqui a pouquinho, a avó virou para mim e falou assim, você é o quê do meu filho? Eu falei, não, eu não sou nada do seu filho. Eu fui professora do seu neto. Professora do quê? Eu falei, de redação. Você é a professora de redação? Eu falei, sim, bom, espero, né? Eu acho que eu sou a professora de redação. Ai, minha filha, não sei o quê. Então, quando chega na colação, a gente esquece tudo isso que nós passamos aqui, viu, gente? Os pais se esquecem de tudo isso, esquecem do cursinho, esquecem dos nãos, porque é um grande prazer ver o filho se formando numa boa instituição, no curso desejado pelo filho. Às vezes o filho escolheu um curso que não é rentável financeiramente, mas é aquilo que manda o coração. Quando eu optei em fazer letras, eu optei em fazer letras, todo mundo falava, por que você não faz direito? Por que você não faz direito? Eu falava, não, porque eu quero ser professora, eu quero dar aula. E eu garanto a vocês que eu não passo fome. Pois não. Boa noite para todo mundo, gente. Boa noite. Quem mais? Alguém quer falar mais alguma coisa? Perguntar? Estou à disposição. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Professor, qual seria o tempo médio para eles fazerem a Boa redação? noite, muito obrigada. Foi muito bom essa conversa que nós tivemos aqui hoje, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. A dona Razeli está me perguntando qual seria o tempo médio para eles fazerem a redação em casa. Então, eles têm que fazer redação, que nem eu converso com eles, né? Eles têm que fazer redação um prazo mais ou menos de 2 horas e meia, porque eles vão passar limpo, mas esse tempo tem que ir se estreitando conforme o Enem for chegando, tá bem? Então, lá na escola mesmo, eu começo com 2 horas, depois eu passo para 1h50. Até o final do ano, eles têm que fazer em 1h40, tá bom? Que mais? Suzana, boa noite a todos. Suzana, meu nome é Keller, eu sou mãe do Arthur Falcão. Suzana, o Arthur ainda está em dúvidas, uma dúvida assim, tremenda no que ele vai fazer e que curso que ele vai escolher. E aí você começou a contar a história dos alunos que ainda não decidiram ainda se você não concluiu o seu raciocínio. O que você disse para eles? Eu falo para eles sempre o seguinte, eu falo para eles que o mais importante para quem ainda não decidiu é ir para o mercado de trabalho. Só que eu sei que para alguns pais, isso soa assim como um mau conselho da minha parte. Porque o pai muitas vezes pensa, meu filho tem que terminar o 3º ano e já fazer faculdade. Como que essa professora, quem é ela para falar para o meu filho que ele tem que ir para o mercado de trabalho primeiro para depois decidir, né? Quem é ela é o seguinte, não adianta, por exemplo, às vezes o pai matricula, quer e pressiona o aluno para fazer o filho, para fazer direito. Gente, o direito é uma profissão que exige da gente muita leitura, muito conhecimento, muitos elementos. Você tem que saber fazer uma sustentação oral, ou se você quer, vamos supor, serviço público, você tem que estar acostumado com trabalhar com pessoas, aquele mesmo colega, às vezes você vai ter que trabalhar o resto da vida com ele. Então, às vezes, o pai e a mãe empurra, obriga, ou sei lá, influencia o filho a fazer direito e não percebe que, de repente, se ele tivesse ido para o mercado de trabalho, ele poderia se entender como um grande administrador. Eu tenho alunos que fizeram ADM na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e que hoje administram empresas multinacionais. Para isso, às vezes, eles precisaram passar um ano trabalhando na empresa do pai, às vezes tiveram que passar um ano indo realmente trabalhar em algum lugar para se encontrar.
né? Eu tenho uma aluna que foi trabalhar com a mãe muito contrariada, ela não quis escolher o curso superior. Ela foi trabalhar como secretária em uma construtora. Menina, essa menina pegou uma paixão pela tal da engenharia civil, tá? Que ela se tornou, assim, uma engenheira dessas que constroem esses prédios aqui em Cuiabá. Então, o que, que a gente percebe? Às vezes, chegando ali nas vésperas do Enem, para escolher a faculdade, o que, que o pai pensa? Não, vai fazer direito, vamos matricular logo. Às vezes, o que esse menino precisa é de um ano trabalhando, para ele se compreender como alguém que quer alguma coisa. Olha, gente, casa de ferreiro, espeto é de pau. Mas uma vez o meu filho mais velho, ele sentou na minha frente chorando, de escorrer lágrima aqui pelo pescoço, ele falou para mim uma coisa que me marcou, tá bem? Ele falou assim para mim, mãe, o meu sonho era ser como esses seus alunos aí que sabem muito bem o que eles querem. Porque se eu soubesse muito bem o que eu quero, eu me sentaria e estudaria até conseguir. Mas eu não sei o que eu quero. Tá bem? Então, assim, o Lucas, meu filho, agora eu falo do meu filho, ele deveria ter ido para o mercado de trabalho. Lá no mercado de trabalho, ele se encontraria. Então, às vezes, a gente tem que dar essas oportunidades para eles. Né? É claro, você não vai chegar no seu filho agora, não vai chegar no Arthur, ou eu vou chegar no Arthur e vou dizer, ai, não faz faculdade, não, vai trabalhar. Não, não é isso. Mas, às vezes, nós temos que dar oportunidade para que eles se compreendam. Onde que eu me encaixaria melhor? Onde que eu teria habilidades, né? Qual profissão me acolheria e me faria ter prazer em trabalhar? Outro lado da moeda é o seguinte, mas isso tem que estar muito bem conversado. Ok, pai, eu vou fazer direito, vamos ver, talvez eu goste. E geralmente eles chegam lá e gostam, percebem que é sim para eles. Mas nós temos que dar abertura para o filho também chegar na gente e falar, mãe, ó, fiz há um semestre de direito, não é realmente a minha praia. Acho que eu vou ter que pensar melhor, tá bom? Então, gente, vamos acolher, vamos conversar. Temos que acabar com os tabus e conversar mais sobre isso. Eu quero comentar o que a mãe falou aqui do filho querer ser jogador de futebol. Eu tenho alguns alunos que gostam, eu tenho um aluno que já nadou profissionalmente, né? Nós temos aqui um nadador mato-grossense que conseguiu alguns prêmios nacionais, já foi representar o Brasil em Olimpíada, tudo mais. Às vezes, o esporte soa um pouco como um sonho, né? Não sei se vocês percebem isso. Ah, ele olha lá o Ronaldinho, né? Olha lá de repente o Cristiano Ronaldo, milionário, e eles ficam pensando em fazer o mesmo por conta do dinheiro. Às vezes, não. Às vezes, assim como eu nasci para ser professora, gosto de ser professora, às vezes a menina e o menino querem realmente dar uma continuidade, uma carreira do esporte. Mas eles não podem esquecer de algo muito importante. Mesmo a carreira do esporte, uma hora acaba. E aí, a pessoa tendo um diploma, a pessoa tendo uma terceira saída, um outro caminho, sempre é algo muito, que pelo menos para os pais, soa como uma segurança, e realmente é uma segurança, né? Então, nesses casos aí, a gente tem que estar sempre meio assim em cima, conversar bastante, né? Verificar, olhar, observar, e contem comigo, se algum deles não render, se algum deles realmente começar a assim, não fazer o que deve fazer, eu falarei com os pais. Vocês vão ver uma coisa, por exemplo, na terceira aula, eu vou mandar no grupo de vocês uma listinha dos alunos que fizeram a redação e entregaram em dias, né? Aí, quem o nome não estiver lá, você já sabe que o seu filho, eu não vou fazer lista de quem não fez. Eu vou fazer lista de quem fez e ainda vou falar para eles, olha, na semana que vem, eu vou mandar uma lista dos alunos que estão pontuais com a entrega de redação no grupo dos pais. Menino, dá só aluno fazendo redação, ó, assim. Então, eu tenho as minhas estratégias e vou me esforçar ao máximo para que eles se engajem no curso. E uma vez engajados, aí é só ir para o abraço e aguardar a nota alta no final do ano, tá bem? Mas eu vou fazer o possível para engajá-los, tá bom? Vamos juntas, isso mesmo. O primeiro semestre vai até final de junho, cada turma tem uma data diferente.
Cada turma começou numa data diferente também. Então, tem uma tabelinha que eu posso pôr para vocês de novo lá no grupo. Lá fala exatamente a data de início e término. No contrato também tem essa data de término, tá bem? Mas são 14 aulas, são 14 aulas. O pessoal da quinta tem mais feriados pela frente, termina um pouco mais tarde. Ok, parceria estabelecida. Ótimo, Gisele. Isso que eu queria ouvir de todos vocês. O que mais? Mais alguma coisa? Senão eu vou encerrar. Então, muito obrigada a todos vocês, tá bem? Estou sempre à disposição, caso precisem de mim. Sou um canal aberto também para vocês se comunicarem comigo, tudo bem? Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigada. Boa noite. Nada.